BMC News, informação que gera valor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, sempre trazendo grandes nomes do mercado, investidores, gestores, né, e tudo sobre as grandes oportunidades de investimentos aqui no Brasil. Hoje a gente está mais com uma pauta muito especial com a Jéssica Godinho, que é advogada, né, especialista no setor imobiliário aqui no Brasil. Jéssica, muito obrigado pela participação, pela presença, também com o grande Alex André, né, no nosso bate-papo, que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, tudo, podemos dizer assim, um pouco dos bastidores, né, de uma transação, né, imobiliária aqui no Brasil. Então, Jéssica, muito obrigado. Queria primeiro que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho do que é o seu dia a dia e falasse também um pouco, né, do paralelo da evolução também que tem sido toda essa parte, podemos dizer assim, de contratos, enfim, de regulação, legislação no setor, que acho que vai ser a nossa principal pauta, que às vezes a gente faz, né, uma transação aqui na bolsa, por exemplo, um fundo imobiliário. A gente não sabe quanto que está envolvido, né, às vezes madrugadas adentro, né, para fazer realmente uma regulação, um contrato com gestores, com credores, com acionistas, né, cotistas, com prefeitura, muita gente envolvida, né, nesse processo. Uhum. Bom, boa tarde, Marco, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês, agradeço o convite. Bom, eu sou advogada, trabalho no contencioso civil, na área civil, e também trabalhei na área do imobiliário, certo? Especialmente na parte de contratos de compra e venda, relação consumerista, e posso dizer que o setor imobiliário, não só para o judiciário, mas como a questão do setor financeiro até hoje é muito presente. As pessoas, quando compram um imóvel e vão atrás do registro, e vão atrás das suas questões pessoais, moradia, não é só também uma questão de negócios, é uma questão pessoal, é uma realização de um sonho, é a realização de um objetivo, casais, famílias, enfim. Então é um setor muito, não só importante para o setor financeiro, mas também para a vida de todo cidadão brasileiro, né? Até hoje é presente, não tem como esse setor enfraquecer. Todos os dias as pessoas procuram imóveis, todos os dias as construtoras iniciam suas obras, então realmente é algo muito presente aqui no nosso país, com crescimento nem sempre tão alto, né? Em razão das crises que o setor imobiliário enfrenta, conforme vai desenvolvendo os problemas até políticos do país, infelizmente é tudo junto. Então o direito está aí para isso, o jurídico está aí para isso, para certificar os direitos das pessoas, certificar também os direitos das empresas construtoras e incorporadoras. Uhum. Jéssica, sempre quando a gente fala de, por exemplo, de economia, seja em qualquer área, ciência, a gente sempre tem um benchmark, que a gente diz assim, uma referência, né? No lado assim, imobiliário, nessa parte de contratos, parte jurídica, tem alguém que é uma referência? Por exemplo, a gente se espelha muito na Europa, nos Estados Unidos, onde que ou existe um padrão brasileiro que é só uma jabuticaba aqui, é só aqui que acontece, né? E a gente vai consertando a roda no caminho, né? Bom, na verdade, o setor imobiliário do Brasil ele é muito influenciado pelo americano. Uhum. Então, não é à toa que quando existe uma crise imobiliária lá nos Estados Unidos é afetado por aqui. Foi como eu falei, o setor imobiliário é o sonho de um consumidor, de uma pessoa, até porque a gente diz que o direito à moradia é um princípio constitucional, uhum, tá? É um direito de todo brasileiro, todo cidadão brasileiro. Então, é um direito previsto pela nossa Constituição e tem os seus direitos também assegurados pelo Código Civil, pela nossa lei. Tá. Mas, resumidamente, o mercado brasileiro ele tem muita influência pelo setor americano. Tá? Nós temos as nossas próprias leis de questões de compra e venda, porque nós temos o CDC, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, mas basicamente tem uma influência muito grande pelo mercado americano. Uhum. Se o país está em alta com as construtoras, com os empreendimentos, é possível que reflita no Brasil também. Tá. Mas só para entender também, quando a gente fala que, por exemplo, o mercado de ações, eu sou bem crítico, né, nessa parte societária, enfim. A gente sempre fica até com aquela preocupação, será que
os minoritários estão sendo respeitados. Podemos dizer assim que o consumidor acaba sendo tratado como um minoritário. Tem a construtora de um lado e o consumidor do outro. E a gente lembra de alguns casos, né? Vamos olhar aqui na Madeira, mas faz tempo que a gente não vê algum caso assim grande, né, no Brasil de construtora, mas a gente lembra de alguns casos, algumas décadas para trás, né, de construtoras que teve falência no meio do caminho, PDG, desvio, né? né? Então, quais são realmente os direitos, né, do consumidor? Porque uma coisa é o direito, outra coisa realmente chega na prática, assim, qual que é a facilidade do consumidor realmente de reaver o recurso? Porque tem algumas vezes que levam anos, né? E às vezes tem algumas coisas que nem chega, né, o recurso, acaba perdendo e desistindo, enfim. E às vezes o consumidor ali é a primeira moradia dele e ele não tem recurso para entrar na justiça ou leva... Enfim, só para a gente entender o que começar a entender as jabuticabas realmente somente nossas, né? Ok, bom, existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que assegura os direitos do consumidor em relação à compra de imóveis. Uhum. Que acaba anexando a responsabilidade principal às construtoras, ok? Pela venda, pela participação, até porque o consumidor é a parte hipossuficiente, ou seja, é a parte mais frágil do contrato, certo? Do contrato pactuado. Então, em início, a legislação brasileira tem essa segurança a quem compra o imóvel. E a construtora tem o dever de seguir todas as obrigações regidas na lei, tá? Então, assim, quando existe a relação jurídica, contratual entre uma construtora e um consumidor, uma pessoa física, inicialmente existe a proposta pelas corretoras, certo? Então, o consumidor ele vai até a construtora, ele demonstra seu interesse na compra da unidade. E de lá já começam as negociações, como, por exemplo, o início de um pré-contrato, uma breve pesquisa sobre o histórico do comprador, também da empresa. Nós sempre aconselhamos os consumidores a darem uma olhada no histórico de entrega de obra das construtoras, assim como as construtoras também, ao olhar o histórico financeiro do comprador. Então, realmente é uma relação onde as duas partes colaboram e as duas partes também precisam estar bem atentas a cada histórico. E, como eu falei, é importante a gente ressaltar aqui sobre o que é a propriedade para início de conversa. A propriedade, ela é um direito real. Ela é um direito das coisas. Então, assim como eu falei que é um princípio constitucional, nós não temos especificamente no Código Civil uma lei que fala sobre o direito da propriedade, não especificamente, mas sim sobre os direitos do proprietário. Ok? Então, ali é assegurado os direitos do proprietário, o que ele precisa fazer, o que ele pode obter nessa relação de consumo, o que ele tem direito ao imóvel, ele pode usufruir do bem, ele pode alienar, ele pode emprestar, como o grosso português, ele pode vender ou ele pode ele pode ter a reivindicação no imóvel, caso ele esteja devendo... aluguéis ou devendo condomínio, IPTU, e aí entra a relação do município com essa questão essa questão consumidora, tá? Consumidor. Então, assim, a gente fala que o direito à propriedade, ele é absoluto, mas existem exceções. Então, nesse caso é quando existe alguma dívida ou enfim. Então, assim, nós temos leis específicas para cada relação do consumo, tanto para quem compra quanto para as construtoras que vendem, e é assim que funciona geralmente. É lógico que existem terceiros, como, por exemplo, o financiamento dos bancos, enfim, como eu falei também, às vezes o município, se a pessoa está devendo, ou se a própria construtora quebra alguma cláusula do contrato, se existe atraso de obra, entrega das chaves. Então, nós temos um regulamento eficiente para esse segmento. Mas também, e o judiciário está disposto para, enfim, dar esse prosseguimento ao cumprimento do contrato. Mas, de início, é aquela relação entre as duas partes. Tá. Sempre a responsabilidade é da construtora. Por mais que a gente tenha no meio do caminho, como você falou, um corretor ali no meio do caminho,
esse corretor nunca é responsabilizado, sempre é a construtora. Na verdade, isso é bem polêmico. Porque o corretor ele também tem uma responsabilidade que ele vendeu um projeto, enfim, um ativo ali, um sonho pro cara, né? Sim, na verdade isso é um assunto muito polêmico no judiciário, inclusive ele está presente em muitas petições iniciais, ou seja, no momento da distribuição do processo existe um pedido chamado devolução de taxa SAT e corretagem, porque os corretores eles participam nessa proposta de venda, sim. assim como o interessado vai até os stands, que diz, né, os stands de venda. Então, em muitos casos, o corretor ele participa como se estiver algo muito inseguro, como uma venda casada. Às vezes as construtoras elas fazem uma parceria com o corretor, mas depende do contrato, tem que analisar. Eles participam como interessados ou eles participam, de repente, como uma responsabilidade solidária. Ou seja, ambos têm a mesma responsabilidade sobre aquela venda. Sim. Depende do caso concreto, tá? Mas sim, assim como corretores cobram taxas, também é possível analisar isso no judiciário, caso ocorra algum problema ou alguma inviabilidade de pagamento ou algum pagamento indevido. O Código do Consumidor também prevê essa segurança ao consumidor. Nem sempre é adequada essa taxa. Na verdade, é considerada ilegal, porque atualmente pelo STJ, porque a responsabilidade é da construtora quanto à venda. O interesse maior é da construtora e da imobiliária. Então, nem sempre essa relação com o corretor é devida. Uma coisa que eu tenho até uma dúvida, assim, não vou citar nomes aqui, mas que eu vejo principalmente mais na baixa renda, né? Ou seja, a gente consegue ver nesse início de relacionamento, ou seja, fala com o corretor, faz o contrato, compra o imóvel, dá uma entrada, começa a pagar, recebe a chave, mas quando recebe a chave, ele, a primeira casa dele, né, principalmente como eu falo, principalmente a baixa renda, porque eu falo baixa renda, porque a qualidade às vezes, do imóvel já entra com vazamento, já entra, né, com vários tipos de problemas. Aí ele fala, poxa, mas é a minha primeira casa. Se eu for colocar na justiça, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar morando aqui, eu não consigo morar pelo jeito que tá. Se eu não for morar aqui, enfim, já tô pagando. Como que fica esse relacionamento, né? Porque desde como o Marco falou, tem obras que não foram entregues, né? Que é o pior também, mas também tem obras que foram entregues, o controlador fala, olha, tá entregue e você tá reclamando aqui, mas se você quiser vai ter que demorar tantos anos na justiça. Talvez, às vezes as empresas resolvem, mas eu tô dizendo assim, no pior caso, né? As empresas falam, cara, olha, não vou resolver isso aqui assim, de bate pronto, e coloca na justiça e deve demorar antes. E como que fica? Qual que é o amparo legal? Quero dizer assim, ele consegue, por exemplo, na justiça, por exemplo, um aluguel, alguma coisa da empresa pagar por fora. Como que o cara, né, o consumidor, ele consegue sair de uma forma que não seja tão lesado assim nessa entrega de um imóvel desse sentido? Bom, como eu falei, o consumidor ele é a parte hipossuficiente, ele é a parte mais fraca. Se ele comprou o imóvel da forma em que foi proposto a ele, por exemplo, esse imóvel tem 2 quartos, esse imóvel tem uma cozinha ampla, uma sala, 2 banheiros, e isso está em contrato, a construtora e a imobiliária têm o dever, por lei e por contrato, de entregar o imóvel exatamente da forma em que propôs. Conforme o negócio pactuado. Muitas vezes isso acontece sim, especialmente nas questões do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Não é os apartamentos mais, como eu posso dizer, mais acessíveis às pessoas. Mas assim, realmente não importa se é um imóvel mais alto ou se é um imóvel mais em conta. A lei, ela é ampla quanto a esse assunto. Se ele te entregou essa proposta dessa forma, o imóvel tem que ser entregue a você da maneira que ele, informou. E é por isso que existe o judiciário. Você pode recorrer, existem provas periciais, você pode informar, tirar fotos, contratar um perito técnico, um engenheiro para ir lá analisar seu imóvel e discutir o assunto judicialmente. Claro, você sempre tem a primeira opção, que é a mais recomendável, de você tentar solucionar esse problema com a construtora diretamente. Mas caso isso não seja possível, existe a opção que é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa física pode ir lá requerer seus direitos e comprovar, claro, que o imóvel não foi entregue da forma que foi vendido. Isso é previsto em lei. Só vamos pegar dois pontos práticos aqui. Vamos pegar um exemplo.
por exemplo, se não entregar, vou receber a chave agora, dia 30 de setembro, não conseguiu entregar. O que é direito do consumidor, por exemplo? Ele recebe um desconto na parcela, enfim, o que é o direito dele desse atraso, né? E segundo, acho que a pergunta do Alex também adicionando, até quando existe esse direito do consumidor? Daqui a 3 anos, né, estourou um cano, né? De quem que é essa responsabilidade? Ou seja, existe um padrão ou é de entrega por entrega, imóvel por imóvel, essa responsabilização, essa responsabilidade da construtora? Então, geralmente quando existe um atraso na obra, especialmente quando os imóveis ainda são comprados na planta, existem as cláusulas de atraso, que é geralmente um prazo estipulado. Então, por exemplo, a construtora diz que vai te entregar as chaves em setembro de 2023. Se em setembro de 2023 você ainda não teve a sua chave em mãos, ainda existe uma previsão de cláusula do contrato que, por exemplo, pode prorrogar. Geralmente, construtoras faziam 180 dias a mais. Mas isso já foi alterado pela justiça, tá? Porque é considerado uma cláusula abusiva, favorece muito mais a construtora do que a quem está, né, comprando o imóvel. E isso acontece, na verdade, isso já aconteceu muito. O nosso judiciário é, inclusive, até saturado dessas ações de atraso de entrega de obra. Já foi discussão de recurso repetitivo no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, mas dependendo da multa, o que pode ser feito? Ultrapassou o limite e ultrapassou essa prorrogação, a pessoa pode ir à justiça, questionar essa cláusula do contrato, informar que não recebeu o bem, e o juiz, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, ele pode aplicar a condenação da construtora ao pagamento desse período em atraso. Então, por exemplo, no direito, a gente tem a indenização de lucros cessantes. O que é a indenização dos lucros cessantes? É aquilo que a vítima, o consumidor, no caso do direito imobiliário, perdeu e deixou de usufruir daquilo que comprou. Então, em uma eventual sentença, num eventual processo, o juiz pode, por exemplo, condenar a construtora ao pagamento desses lucros cessantes, que é entendimento consolidado do STJ de 0,5%, durante o tempo que o consumidor foi privado do usufruto do imóvel dele, desde a data que ele assinou o contrato de compra e venda. Já com atualização, correção monetária do Tribunal de Justiça, juros, 1% ao mês, enfim. Tudo. Então, não é recomendável que a obra atrase. Principalmente agora nesses transtornos todos que as construtoras têm enfrentado com recuperação judicial e falência. Realmente, a pessoa acaba tendo seus danos na vida pessoal e nos seus planejamentos, e a construtora acaba tendo perda financeira, vez que não cumpriu com o contrato, porque ele já tem esse direito a ter uma cláusula de prorrogação. Então, caso eles também extrapolem esse limite, a pessoa que comprou o imóvel tem todo o direito de ir à justiça, enfim, recorrer de seus direitos. Tá ótimo. Deixa eu só voltar para um ponto aqui que não pode faltar, né? A gente falar um pouquinho da lei dos distratos, né? O que mudou exatamente e o que mudou para cada parte, né? Então, assim, o que muda no lado da construtora e o que muda para o lado do consumidor? Porque parece que realmente foi um marco, né? Uma mudança que trouxe benefícios para ambos os lados, mas foi realmente benefício para os dois lados? Como investidor, né? Como investidor, nós nas empresas, nós vimamos ótimos resultados. Mas né? Foi desigual? Foi só um benefício para um lado, ou 70% para um lado, 30% para o outro? Como é que foi realmente? Essa é a sua opinião aqui. De novo, talvez você atue para os dois lados, mas aqui como entendimento, né, dessa mudança, como é que é a compreensão? Teve uma alteração, inclusive ela é até considerada recente na lei dos distratos, né? Mas a gente precisa também discutir a diferença entre a incorporadora e a construtora, tá? A incorporadora, ela é responsável pelos procedimentos gerais daquele negócio imobiliário, enquanto que a construtora, ela é responsável pela obra, pela entrega da coisa, pela entrega do bem, tá? A lei dos distratos, se eu não me engano, é o artigo 67A,
tá? Não me cobrem exatidão sobre os artigos, mas ele diz que a pessoa pode ter direito à desistência do imóvel caso ele tenha sido pactuado diretamente com a incorporadora. Então, ela tem o famoso direito de desistir. Mas, assim, a lei, ela inclusive, tem vários incisos, tá? Existe aplicação de multa, dependendo do caso. Também é importante a gente sempre ver a culpabilidade, se foi falta de pagamento ou se foi falta de comprometimento com o contrato pela imobiliária. Mas, assim, o que eu posso dizer depende da situação, depende do contrato. Realmente, eu acredito que as normas atuais, elas estão dando uma força maior para as imobiliárias, para as construtoras, em razão da massa de pedidos de recuperação judicial, tá? Então, além dessas questões todas de equívocos quanto a contratos de compra e venda, elas também estão enfrentando os seus direitos de exercer seu negócio, tá? Então, a pergunta se a lei é mais favorável a quem compra ou a quem vende, depende do contrato, tá? Depende de como foi feita a compra. Mas já teve os dois casos, já? Já teve os dois casos, sim. Também existem as pessoas que não cumprem com as cláusulas do contrato, acabam desistindo porque, por exemplo, se arrependem da compra e a unidade já foi dita como vendida e a construtora sofre prejuízos também. Então, sim. O que é legal, vou contar uma história aqui, eu só não posso falar o nome da empresa da pessoa, e também não vou deixar nada, porque acho que ninguém vai saber qual empresa que eu tô falando aqui. Mas começa com que letra? Não, aí você já tá aqui. Aí tem empresas que eu começar a falar, se eu desenhar aqui, já aparece. Tem empresa que é um ticker, né? Sobrenome do dono, né? Sobrenome do dono. Boa. Mas a gente visita, né, Saravalha, enfim, a gente visita muitas companhias, que mais tem companhias de empresas construtoras, né? E eu lembro uma vez eu tava num roadshow, né, visitando uma companhia, né, uma obra, e ele falou assim, poxa, Alex, eu quero te contar essa história, cara, que uma vez eu te contei essa história, né, Saravalha? Chegou um cliente no final do plantão de vendas, à noite, num sábado, e o cara falou assim, eu vou querer comprar os 4 últimos apartamentos aqui. Aí todo o time de vendas ficou todo mundo animado e o cara ainda pediu pizza. Falou, não, me pede uma pizza pra mim. Aí os vendedores compraram uma pizza pra ele, resumo da história. Ficaram com ele e, assim, antes não era nada digital, Saravalha. Você tá falando 2, 3 anos atrás, Jéssica. Um calhamaço de folha pra cada apartamento. Ele ficou até de madrugada assinando, contrato. 19 canetas usadas. 19 canetas. Secou 200 HP pra imprimir aqueles contratos. Resumo da ópera. O cara, não, me manda os boletos, segunda-feira eu pago. Mandou, o cara falou, eu desisti. Ou seja, é aquela questão, né? Ou seja, traz uma insegurança jurídica, né, ao meu ver, até por parte da companhia, porque parece que, até mesmo ele falou, olha, como que a gente consegue trabalhar nesse sentido? Eu podia ter um potencial comprador que eu deixei de vender, né, ou até mesmo tempo perdido, enfim. Então, assim, na visão agora, assim, mudando um pouco, assim, deixando um direcionamento melhor aqui na conversa, a gente sabe muito bem que no lado das empresas, isso tem melhorado muito, né? Até o lado financeiro, as provisões na parte financeira, até mesmo nas entregas. Como que você tem visto na parte jurídica, né? Assim, teoricamente falando, como que as empresas receberam? Tudo bem, recebeu bem, mas na opinião das empresas, tá? Como você tem conversado com as empresas, acredita que essa lei poderia ter sido melhor em algum certo ponto? Ou você acredita que essa lei, para eles, na média, já é suficiente, essa lei do distrato? Ou você acredita que, não, ok, foi um avanço, mas poderia ter sido melhor? Boa pergunta. Eu acredito que, por hora, poderia ser melhor. Poderia ser melhor porque, conforme eu falei para vocês, as construtoras em todo o Brasil estão sofrendo muito com todas as crises econômicas que a gente já teve nos últimos 10, 15 anos, tá? Mas, então eu acredito que poderia ter sido melhor e flexível, mas foi como eu falei também, nós também temos que colocar na balança os interesses da parte hipossuficiente, que é aquela parte também que sofreu com crises, certo? Então, por exemplo, não estou falando da má fé em si, porque existem pessoas que realmente foi como o caso que você disse, que enfim, mostrou interesse em 4 unidades e depois desistiu. Realmente existem pessoas que passaram por crises financeiras, sim, que estavam com esse planejamento já, por exemplo, durante anos,
se planejaram para isso, mas, por exemplo, teve a pandemia, apesar que a lei dos distratos foi alterada antes da pandemia, esse artigo que eu mencionei. Mas, enfim, eu acredito que a crise do setor imobiliário pode aproveitar, sim, essa nova alteração dos distratos, mas a gente também tem que ver o caso concreto de quem compra, até porque a construtora, a incorporadora, ela vive de quem compra, certo? Ela vive das unidades que ela entrega. O fundo imobiliário, enfim, é algo muito, muito presente, muito junto, não tem como a gente separar. Mas eu acredito que, por hora, assim, até para auxiliar nessas questões da recuperação das construtoras no judiciário, eu acredito que seja justa a nova alteração da lei dos distratos, tá? Legal, bacana. Você tem mais uma pergunta? Senão já... Eu tenho uma aqui que é mais curiosidade, não é verdade? É um tema de vários assuntos, tá, né? Que é o tema sobre CEPAC, né? Para quem conhece CEPAC, eu tenho várias dúvidas sobre CEPAC, né? É Certificado de Potencial Adicional de Construção. Eu queria entender, ele é municipal, os outros municípios... A gente aqui em São Paulo vive na base do CEPAC, né? A gente está em construção aqui no setor, né? Sempre fala... Tanto que é tão engraçado, né? Você vai na Faria Lima, você vê um prédio gigante, aí depois você vê do lado um prédio pequeno, aí fala, mas como assim? Não utilizou a minha área? Né? Ou seja, aí você fala, não, mas porque realmente ali não comprou o CEPAC, né? Ou seja, não comprou o potencial construtivo, né? Até agora, nesse momento, em São Paulo, está subindo o maior prédio, né, de São Paulo, lá no Tatuapé, né? Eu falei, pô, mas por que no Tatuapé e por que agora, em 2022, né? Por que nunca construíram um prédio tão alto, né? Por que não na Faria Lima, na Paulista, né? Então sempre tem Então, a minha primeira dúvida aqui, se você conseguir explicar de uma forma simples, né, para quem está nos ouvindo, o que é o CEPAC para todo mundo, assim, porque eu estou vendo aqui, até para as construtoras, provavelmente elas devem acompanhar muito esse mercado, né? Tô vendo aqui que é até negociado, provavelmente a B3 é um dos ambientes que fazem essa negociação, né? Mas é bem limitado, né? Não é à vontade, então, né? Eu queria entender, assim, como explicar, né, para o investidor de fora. Porque o investidor, por exemplo, às vezes a gente olha uma ação, mas não é só ir lá comprar um terreno, né, construir um prédio. De vez de ser 20 andares, eu vou construir de 100 andares, porque eu vou gerar mais lucro, né? Então, explicar um pouquinho onde que envolve também esse conceito do CEPAC, né? Bom, como você falou sobre o Tatuapé, inclusive recentemente teve um artigo bem legal, não sei recordar agora onde eu vi, mas o que está acontecendo em São Paulo? O município de São Paulo está tentando distribuir a sua economia e sua potência econômica. Então, por exemplo, São Paulo está deixando de querer permanecer a economia, a potência da cidade apenas na Faria Lima, apenas na Vila Olímpia. Que era Paulista, né? Alguns anos atrás. Agora... Inclusive a Paulista não tem mais esse poder econômico, mas, enfim, continua à frente de muitos locais aqui do município de São Paulo, mas tem sim investido muito agora no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, por causa desse interesse do município em distribuir a economia, né? Distribuir os locais tanto de residenciais quanto empresariais, tá? Acerca dos terrenos, de repente tem uma vantagem em comprar esses terrenos nessas regiões que não são tão exploradas, elas estão iniciando a sua exploração agora, por exemplo, não tem como comparar a compra de um terreno na Faria Lima com Tatuapé. Tatuapé é um bairro que tem crescido muito, mas não tem comparação, e eu acredito que o mercado imobiliário está tentando fazer essa mudança, essa alteração, tentando trazer um novo tipo de comprador, um novo tipo de população. Quando eu digo população, é dos bairros, né? Porque os bairros de São Paulo, eles são totalmente diferentes um do outro, IDH, renda, enfim. Então, eu acredito que está tendo esse investimento nessas áreas onde não foram tão exploradas e, de repente, em 20, em 30 anos, a gente vai ter grandes ruas. A Jéssica, além de advogada, corretora de imóveis. Né? Agora, não. Título desse podcast, pessoal. Coloca aí, Ale. Long Tatuapé, short
Faria Lima. Tatuapé, a nova Faria Lima. Coloca aí, Ale, coloca aí. Boa, muito bom. É uma previsão, tá? Eu não estou dizendo isso com total certeza. Eu só tô falando realmente dos investimentos. Não, vocês sabem melhor do que eu. Só de ter o maior prédio de São Paulo no Tatuapé já se fala muita coisa. E uma coisa interessante que aí vem política pública, envolve meandros aí, não é só a vontade de querer fazer, mas um novo centro, né, que tanto falam, né, ou seja, aí tem aquela discussão também, né, que gira muito no jurídico, né, o prédio tombado, né, não pode mexer, mas, putz, olha, tem muita coisa ali também envolvida, também empresas construtoras querem incorporar ali, mas não podem, essa né? aí já é uma outra pergunta que eu ia fazer também. Por que não decola, né, mas vamos voltar aqui pro... Depois a gente volta pro... Só terminar a sua explicação dos CEPACs aí, né? Isso aí. Que você estava falando. Não, mas é o que eu falei. Eu não sei se eu consigo ser clara em relação a essa questão do mercado imobiliário para a economia, mas, enfim, São Paulo está tendo um planejamento de expandir na verdade, o interesse do cidadão aqui de São Paulo, né? Por exemplo, muitas pessoas moram muito longe do trabalho, isso é um problema muito grande aqui em São Paulo, é uma cidade muito grande, então é de interesse público, não só no setor privado, mas é um interesse público de realmente expandir e de realmente proporcionar obras nas regiões mais distantes da zona oeste aqui de São Paulo, né, que realmente é aquela que tem mais movimentação, aquela que tem mais oportunidades econômicas, oportunidades de empregos, enfim, aonde as construtoras, enfim, aonde o setor imobiliário entra. É nesse investimento de trazer a população para aquela região. Sim. Então, não sei se eu consegui ser tão específica quanto a sua dúvida, mas é um assunto muito novo. Aqui é uma proposta muito nova de realmente conseguir deixar a cidade por completo, além de disponibilidade para não só as pessoas com uma maior renda aqui de São Paulo, mas para todos, o investimento dos bairros. Enfim, isso vai ajudar tanto politicamente quanto economicamente e, enfim... O setor imobiliário tem investido muito nisso. E só para jogar uma polêmica no ar, né? Esses CEPACs, são valores imobiliários emitidos pela prefeitura, né, de determinado município. Aqui a gente está falando de São Paulo. Uhum. Mas qual que é a relação entre CEPAC e política? Né? Então, por exemplo, tem CEPAC todo ano, não tem a cada 4 anos, fica 8 anos, enfim. Qual que é a relação da política com os CEPACs? Bom, praticamente é uma via de mão dupla, né? O interesse político tem a ver com a questão... Se a gente colocar só na parte do município de São Paulo, a prefeitura, né? Uhum. Total, porque foi como eu falei, São Paulo é uma cidade que não cresce o tempo inteiro, é uma cidade de investimentos, muitas pessoas saem dos seus estados para vir para cá, construtoras de outros lugares do país querem fazer suas obras aqui, né? É um interesse político para desenvolvimento do estado, para desenvolvimento do município e desenvolvimento do próprio IDH do estado. Então, eu acredito que é totalmente... É o mesmo interesse, é o mesmo interesse e a política, na verdade, ela tem sempre que pensar, né, nessa possibilidade de melhoria, enfim, da própria cidade. Não tem como não tem como não. Tem algum lugar que você acompanha? Porque pra gente aqui é muito importante, né? A gente fala com as empresas e fala, não, vai ter missão agora de CEPAC. CEPAC da Água Branca. Onde que acompanha? Onde é que o investidor consegue acompanhar ou não? Só ligando pra Jéssica e... Né? Bom, o investidor ele pode acompanhar normalmente nos noticiários, especialmente nos canais até nos canais jurídicos mesmo, você pode analisar as novas propostas, o próprio site do governo, enfim, eu sempre digo para quem tem interesse ou, por exemplo, para as construtoras que têm interesse de iniciar grandes obras aqui em São Paulo para realmente ver a situação no site da prefeitura, sempre tem algumas informações lá sobre isso, até porque
investidores, a gente também pode colocar como as construtoras, né? As construtoras que querem investir aqui para ter seu negócio aqui, seu empreendimento, a venda de unidades. Então, assim, não tem erro. Realmente é um acompanhamento tanto do negócio jurídico, quanto do município, quanto do Estado. Enfim, eu aconselho realmente a estar sempre procurando as informações no próprio site do governo mesmo. Perfeito, porque lembrando desse movimento aí do CEPAC, né, que a gente estava falando, inclusive da Tecnisa, né, da Branca, acho que pode falar porque isso é público, né, isso já foi passado, já foi... Isso é público, né, qualquer um pode consultar. Tem uns projetos gigantes, né? Então, aí olhando, aí tem as assembleias da Câmara, né, que votam, né, as situações. Sempre que chegava essa discussão do CEPAC, entrava uma discussão, entre aspas, mais importante do que essa. Voltava e travava. Entrava a marcha da maconha, entrava em outras pautas na frente e não entrava dessa. Não é competência da companhia, tá? Não tô aqui não tem nada a ver com a companhia não tem nada a ver com isso. A companhia era de interesse que votasse o CEPAC, óbvio. Mas o que trazia até mesmo essa discussão de novo, que é a questão de política, e falava, mas por que esse assunto está passando na frente do CEPAC? Às vezes o CEPAC ele ficava tanto tempo ali para ser votado, para passar na Assembleia, e um outro assunto que estava lá atrás, ele passa na frente, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco que você também acabou de abordar aqui, né, Jéssica? Mas é isso aí, Saravalho, pode continuar. Vamos só para voltar a um assunto que a gente tem mais 5 minutinhos finais, só para voltar aquele assunto que o Alex falou. Por que o centro de São Paulo não decola? Porque eu já escuto há 20 anos, né? Não, o centro vai ser renovado, vão levar as empresas lá para o centro, enfim. E nunca vai, né? Assim, a gente vê, pode ser que um ponto melhorou, mas tem... Para um elogio, tem 10 críticas, né, pro centro de São Paulo. E é história, enfim. Talvez aconteça em outras cidades também, Rio de Janeiro, enfim. Mas não decola, né? Assim, pelo menos o Rio na parte imobiliária, no Rio, pelo menos a parte imobiliária a gente não vê decolar. De novo, tem projetos, mas projetos muito isolados e acho que bem diferente do que se almejava alguns anos atrás, né? E muda a prefeitura, troca governo, e eu não vejo particularmente acontecer. Pelo contrário, né? Se pegar as empresas de capital aberto, a própria Bolsa, né? A Bolsa acho que só está lá no centro por conta do prédio, né? Se não fosse por ela, não estaria mais lá. Porque o prédio histórico, enfim. Então acho que aqui é uma provocação mesmo, não é uma provocação para você, mas provocação assim, não vai, né? O centro de São Paulo não vai, pelo menos São Paulo e talvez outras cidades grandes do Brasil, né? Bom, o centro de São Paulo, ele abriga muitos prédios, muitas obras importantíssimas, não só para a história de São Paulo, mas como até para o requisito do judiciário, tem a prefeitura, tem os fóruns, certo? Tem, enfim, praticamente a história de São Paulo está no centro, né? Você não vê hoje muitas pessoas morando no local. As pessoas têm preferido viver em outras zonas de São Paulo, em razão da falta de segurança, que é um problema do Estado, em razão tiveram diversas discussões polêmicas sobre como ficou o centro de São Paulo depois da pandemia, o número de pessoas morando ali no local. De repente, os investidores não investem lá exatamente por causa desse por causa desse esquecimento do próprio município com o centro de São Paulo. Por que eu vou colocar um empreendimento riquíssimo, inovador, prédios de tecnologia no centro de São Paulo, uma área que está tão desvalorizada e tão esquecida? Então, para vocês verem como os interesses políticos e de segurança acabam acarretando no crescimento dos investimentos. Para o investidor é muito mais em conta você realmente fazer um prédio na JK, na Faria Lima, do que no estado de São Paulo. As obras do estado, as obras do centro de São Paulo são aquelas mais antigas, certo? Foi como eu falei, fóruns, prefeituras, procuradorias. E realmente eu acredito que a tecnologia hoje colocaram numa área isolada dali, colocaram numa área onde pudesse crescer em conjunto. Eu acredito que a Vila Olímpia, a Faria Lima, Itaim Bibi acabaram sendo zonas que cresceram junto no setor de tecnologia e no setor empresarial. E o centro de São Paulo ficou com aquela parte mais
enfim, da prefeitura, da questão política, do controle do Estado, enfim. Eu acredito que os empresários e os investidores não têm interesse em realmente fazer o centro de São Paulo crescer por causa desse escasso e esquecimento, né? Que infelizmente aí a gente já entra em outra discussão de problemas de saúde pública, até pela questão da desigualdade social, onde as pessoas escolheram o centro de São Paulo para ficar, mesmo sem moradia, que é um princípio constitucional, enfim, que isso deveria ser muito levado em conta. Mas, assim, para conseguir fazer o centro de São Paulo crescer novamente, primeiramente tem que rever todos esses conceitos sociais, para depois sim começar a atrair os investidores para lá. Caso contrário, o centro não vai se reerguer, exatamente. Já deixou o recado aqui para o próximo prefeito. Ô, Jéssica, só para terminar um último assunto e um assunto completamente diferente, né? Depois você fica à vontade se não for da sua área. Mas aqui, até na Bolsa, aqui a gente tem algumas empresas que são consideradas empresas de especulação imobiliária na região agro, né? Na região no interior do Brasil, com fazendas, enfim. E aí eu queria ver com você... Especulação imobiliária a gente diz porque são empresas que compram e vendem terras, né? No conceito realmente muito simplista, né? Mas eu queria entender com você qual que é a facilidade de fazer esse tipo de negócio no Brasil e qual que é a dificuldade, né? Porque eu acredito que nos grandes centros urbanos já é difícil, mas hoje a gente tem muitos contratos, enfim, tem uma evolução. Agora, quando a gente fala de interior do Brasil, a gente tem muita coisa provavelmente sem registro. Terra sem registro, terra de indígena. Invadida, indígena, enfim. Eu acho que as dificuldades talvez até aumentem, né? E até com empresas... Desmatamento, né? Terra de desmatamento, o cara não compra, não sabe, aí, né? entendendo assim, qual que é a facilidade, quais são... Fazer um resumo aqui para a gente terminar com essa parte imobiliária, mas... vamos dizer assim, de agro, né? De interior do Brasil, né? Bom, a minha área é o imobiliário urbano, tá? Mas se eu puder dar a minha opinião, como você mesmo diz, opinião, eu acredito que muitas pessoas têm interesse no investimento da questão da área rural pela falta de fiscalização, né? Assim, você não vai ter a fiscalização que você tem, por exemplo, nos centros urbanos das grandes cidades do Brasil. Mas também o negócio é outro. Por exemplo, empresas que investem na agropecuária, na soja, nos alimentos, enfim, é uma outra proposta e também tem a sua própria legislação. Porque realmente o que o código, o que a nossa lei entende. Não só para o setor civil, mas até, por exemplo, do trabalhista, que tem suas próprias normas para quem trabalha no setor urbano e para quem trabalha no setor rural. São questões diferentes. Mas, enfim, eu acredito que a fiscalização para os setores do ramo rural são menos fiscalizadas do que a urbana. Mesmo que tenha uma grande importância na potência econômica aqui do Brasil, nós somos até referência mundialmente pela potência que a gente tem com a agropecuária, tá? Então, assim, depende muito. Você mencionou as marcações indígenas, enfim, isso é mais, de repente, no norte, de repente lá no centro do Brasil, tá? Como eu falei, não é minha área. Mas também tem suas próprias legislações, também é uma questão totalmente diferente dos centros urbanos, tá? Qual que vale mais a pena? Depende do ramo do empresário. Eu acredito que a concentração das pessoas, a concentração da renda está nos centros urbanos, mas o mercado rural é muito grande e muito importante para o Brasil, mundialmente falando, tá? Tá ótimo. Muito bom, Jéssica. Muito obrigado. Mais alguma pergunta aí? Não. Só a última pergunta, né? Jéssica, qual que é o metro quadrado que vai mais se valorizar em São Paulo nos próximos 10 anos? Não, brincadeira. 10. Brincadeira. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada. Jéssica Godinho, né? Especialista aqui, advogada especialista no setor de construção civil, né? Imobiliário urbano, né? Muito obrigado, muito gentil, Alex, muito gentil também pela participação. Muito obrigado. Se você quiser deixar algum contato, alguma na rede social, como o pessoal te acha aí, deixar algum contato, fique à vontade, né? Depois a gente pode deixar aqui também na descrição. E estaremos novamente sempre juntos, né? Para
para também enriquecer o nosso público aqui. Obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês. Podem me encontrar no LinkedIn mesmo, o meu nome, Jéssica Godinho, que eu vou estar lá. E eu estar muito feliz em ter todas essas conexões. Para quem tá anotando, é Jéssica Godinho, normal, como se escreve, né? Isso. Tá bom? Então é só procurar lá no LinkedIn. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado, Alex. Esse foi o nosso SaraCast de hoje. Até a próxima. Tchau!